agora, em 2026, século XXI, o que eu preciso fazer para ser médico veterinário no Brasil? Pode ser de qualquer jeito, pode ser de qualquer forma, é do jeito que eu quero, estudando só o que eu quero? Bem-vindo ao Pílulas Veterinárias. Eu sou Letícia Ruiz, médica veterinária, e aqui nesse canal você vai encontrar conhecimento essencial da medicina veterinária em pequenas doses, de forma clara, com base em fatos, dados e evidências. E hoje nós vamos falar sobre o curso de medicina veterinária. No último vídeo a gente falou sobre a história da medicina veterinária. Agora você fala, não, beleza, né? E o curso? Como é que tá isso agora, em 2026, século XXI? O que eu preciso fazer para ser médico veterinário no Brasil? Pode ser de qualquer jeito, pode ser de qualquer forma, é do jeito que eu quero, estudando só o que eu quero? Não. Vai ter que estudar tudo que você tem para atender as diretrizes curriculares nacionais, que são as regras que regem os cursos de medicina veterinária. Então, de regra geral, antes até das DCNs, DCN é essa diretriz curricular nacional, a gente tem outras leis que estruturam também algumas informações da profissão e do curso. E aí, por exemplo, o curso de medicina veterinária no Brasil, obrigatoriamente tem no mínimo 10 semestres, ou seja, 5 anos, 4.000 horas, então você vai ter essas 4.000 horas no mínimo ao longo desses 10 semestres, e obrigatoriamente os últimos 2 semestres são os estágios em serviços internos da instituição de ensino superior onde você está estudando e externos também quando você vai fazer um estágio fora da tua faculdade. Você vai procurar um hospital, uma empresa, uma fazenda, alguma instituição que tem alguma ação de medicina veterinária e lá você vai fazer o seu estágio final, parte do seu estágio final, que parte dentro da sua faculdade mesmo. Então, o curso de medicina veterinária vai ser estruturado dessa forma. Ah, mas eu vi que a faculdade tal, da universidade tal, o curso é em 5 anos e meio, são 11 semestres. Tudo bem, é no mínimo 10 semestres. Ah, porque eu vi que tal lugar tem uma carga horária de 6.000 horas. Tudo bem, é no mínimo 4.000 horas. Agora, se você achar um curso de medicina veterinária que está falando que você vai se formar em menos de 5 anos e com menos de 4.000 horas, ele não está atendendo as diretrizes curriculares nacionais, hein? Fique esperto. Mas, voltando lá à diretriz curricular nacional, o que a gente tem naquela diretriz? As regras para a gente poder desenvolver um curso com qualidade. Então, a faculdade, a universidade, ela vai ter que olhar essas diretrizes e aplicar tudo o que está escrito lá. E o que a gente encontra lá? A gente encontra as habilidades, as competências, as atitudes, as condutas, os conhecimentos mínimos que um médico veterinário tem que desenvolver nesses 5 anos de estudos para poder ser considerado um bom profissional. Então, logo no comecinho dessa diretriz, a gente encontra as condutas e atitudes esperadas de um médico veterinário que vai atuar em qualquer área. Então, independente do que ele for fazer, é esperado que ele tenha respeito ao bem-estar animal. Então, que assim, em hipótese alguma, seja que ele trabalhe com animal de estimação, com animal de produção, com animal selvagem, não importa, ele precisa respeitar as regras de bem-estar animal. Colocar esse animal numa situação o mais segura possível dentro das possibilidades da sua atuação profissional. Isso é muito importante. Sustentabilidade ambiental. Então, a gente não pode causar impacto ambiental propositado na nossa atuação. Eu brinco que impacto ambiental a gente sempre tem. Você está aqui no planeta Terra, você está causando impacto ambiental. Não ache que você é muito ecologicamente correto. Você está causando impacto ambiental, mas é um impacto ambiental condizente com a tua vivência aqui nesse planeta. Você não pode causar mais do que deveria. E isso inclui a atuação do médico veterinário. A gente não pode, de repente, descartar algum resíduo de medicamento de uma forma inapropriada. Se um animal vier a óbito, a gente não pode colocar a carcaça dele em qualquer lugar. Então, a gente tem que seguir algumas regras também para evitar impacto ambiental. A gente tem que observar ética em todas as nossas ações. Ética em relação aos animais, ética em relação aos responsáveis por esses animais, ética em relação à população humana que convive com esses animais. Nós temos que ser éticos o tempo inteiro. E, bem dizer, não só durante a nossa atuação profissional, né? 24 horas por dia, acho que já é suficiente. Se o Brasil inteiro seguir essa responsabilidade ética, a gente vai ter um país maravilhoso daqui para frente. Fica a dica. E atendimento às expectativas humanas e sociais nas atividades profissionais. Como assim expectativas humanas?
Olha, não sei se já contaram para vocês, mas todo mundo que vai fazer medicina veterinária fala que vai porque adora animais, né? Quer trabalhar com animais. Não existe animal sem um humano atrelado, tá? Sempre tem um humano pendurado no animal que a gente está atendendo. Então, essas pessoas que são os responsáveis por esses animais, elas têm expectativas em relação à nossa atuação profissional. Se elas estão nos chamando para atender aquele animal, elas esperam que a gente vá resolver alguma coisa. Se as expectativas delas estão fora da realidade, a gente precisa ajustar isso com a realidade. E existe uma expectativa social também. Se você é um médico veterinário que está tratando da saúde, seja de cães de forma individualizada, por exemplo, eles ainda assim fazem parte de uma população. Então, essa população espera que você vai deixar aqueles animais que convivem com as suas famílias ali saudáveis, sem um impacto de doença, sem um impacto social negativo. Se você estiver trabalhando com animal de produção, a mesma coisa. Espero que você vai produzir, ao final desse animal de produção, dessa cadeia de produção, você vai produzir um alimento saudável. Então, tudo isso tem impacto social, é extremamente importante. E o que a gente espera do profissional que vai ser formado, né? Uma vez que esse médico veterinário está com o seu diploma, a gente quer que ele já saia super especialista em neurocirurgia e o outro colega vai ser um super especialista em dermatologia. Não, na verdade não. O curso de medicina veterinária, ele traz uma formação generalista. Então, é para você sair com conhecimento geral e aí não só da parte de clínica e cirurgia de animais domésticos, mas com uma gama um pouco maior de conhecimento, que a gente vai precisar que esse médico veterinário também tenha uma formação que indique a ele, no mínimo, as bases da saúde pública, as bases da qualidade de produtos de origem animal, e a gente está falando da tecnologia e da inspeção desses produtos. Esses médicos veterinários, de repente, ele quer se especializar em cão e gato, ele vai ter tido aula sobre animais de produção. Por outro lado, o outro quer trabalhar só com animais de produção, por exemplo, bovinos ou suínos, não importa, ele vai ter aula de cão e gato também. Então, a formação ela é generalista. Você pode ir se especializando ao longo do curso, buscando cursos paralelos de formação, estágios. Logo após a sua graduação, você pode fazer uma pós-graduação, uma especialização. Você vai seguir, de repente, para a carreira de pesquisa, de ensino, você vai fazer um mestrado, um doutorado. Então, você pode ir se formando com um conteúdo um pouco diferente dos seus colegas, mas as aulas da graduação têm que ter o mesmo conteúdo para todo mundo. E aí, a gente espera, né, que esse médico veterinário ele tenha uma ação completa, uma formação completa em saúde animal, que é o óbvio, né, que se espera de um médico veterinário, mas que ele entenda também de saúde humana e saúde ambiental, para poder fazer aqueles elos do One Health, da Uma Só Saúde. E aí ele vai ter, sim, uma formação em clínica e cirurgia, para ele atuar com as diferentes espécies. Ele vai ter muitas aulas de medicina veterinária preventiva, que é a minha área, inclusive, que eu adoro. Você espera que o animal nem fique doente, você evita a doença nele. Se ele ficar doente, sim, você tem que entrar com as ações terapêuticas, a parte da clínica, da cirurgia. Mas se você conseguir evitar, fazer a prevenção, você está diminuindo esse sofrimento animal. Os veterinários, como eu disse, também têm que entender da parte de inspeção e tecnologia de produtos de origem animal e também tem uma carga muito interessante de aulas relacionadas à zootecnia, produção e reprodução desses animais de produção. E o que é animal de produção? São os bois, né? Os bovinos, cavalos, suínos, galinhas, que daí a gente vai falar de aves de postura, aves de corte. Então, a gente vai ter várias produções animais para gerar animais de trabalho ou fonte de proteína animal para a gente. E aí, esses veterinários, eles vão ter que ter algumas competências e habilidades gerais. Como eu disse, a gente não espera que seja especialista em nada ao final do curso, mas tem que ter uma competência, uma habilidade geral que ele consegue transferir esse tipo de atitude, de conhecimento para diferentes áreas de atuação. Então, uma competência que é extremamente essencial para a medicina veterinária é a atenção à saúde. Tem que ser uma pessoa que está atento a todos os pilares
da saúde dentro de uma sociedade, não só para a população animal. E tomada de decisão, porque no fim das contas o veterinário tem que decidir o que ele vai fazer naquela situação. Ele vai dar a palavra final em algumas ações. E ele tem que estar baseado em ciência para poder fazer isso. Ele tem que estar baseado em fatos, não pode ser uma vontade simplesmente. Tem que ter habilidades de comunicação, de liderança, porque às vezes esse veterinário não está trabalhando sozinho, ele está liderando uma equipe e a equipe tem que andar em sintonia com o que ele está fazendo, ou ele tem que ensinar uma população, a população humana que ele está atendendo, né, para atender os seus animais, e essa população humana tem que entender o que ele espera que seja feito na ausência dele para manter a saúde daqueles animais. E ainda, o veterinário ele tem que ainda desenvolver habilidades de administração e gerenciamento. Você achou que era só ir lá, abraçar um cachorro, dar uma injeção, tirar uma foto e postar no Instagram? É um pouquinho mais do que isso. Imagina que você tem uma clínica, que você tem um hospital veterinário, um laboratório, uma indústria que trabalha com processamento de produtos de origem animal. Então tem que ter essas habilidades de gerenciamento e administração também. Então a formação do veterinário ele não é baseado só nas ciências médicas veterinárias. Tem uma base muito forte das ciências biológicas e da saúde para que a gente possa aplicar a medicina veterinária de uma forma cientificamente coerente com o que está sendo feito nas diferentes áreas, mas também tem muita ciência humana e social. Os alunos eles se assustam, falam, mas por que eu tenho essas aulas aqui? Eu tenho aula de administração, de economia, eu tenho aula de sociologia. Mas o que o veterinário tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Lá no primeiro vídeo eu falei, né, de como o veterinário está inserido na manutenção das sociedades. Então esse veterinário tem que entender como ele se insere nessas sociedades para poder atuar de uma forma correta. Bom, então você decidiu que você vai prestar o vestibular de medicina veterinária, você já sabe que você não vai ter só aula para segurar animal, você vai ter aquelas aulas básicas para entender as bases científicas de muita coisa relacionada às ciências veterinárias. Você vai ter também ciências humanas e sociais inseridas ali dentro do contexto de medicina veterinária. E aí eu não queria desanimar vocês, mas tem um pouquinho de matemática também, tá? A gente estuda um pouquinho de estatística, porque isso é essencialmente importante para você conseguir entender a parte científica também do que está acontecendo. Vai ter um pouquinho de matemática, eu sei que dá até um frio na barriga, mas vocês vão sobreviver. E aí, você vai estar lá numa faculdade onde você não vai ter só aula teórica, não vai ter só aulas de simulação nos laboratórios. Você vai ter também as atividades práticas em hospital, em fazenda de ensino. Se a sua faculdade não tem uma fazenda de ensino, vai ter um convênio com uma fazenda, com um aras, com uma granja, para que você possa fazer essa vivência. E aí, já adianto para vocês, mas eu não gosto de cavalo. Vai ter aula de cavalo. Mas eu tenho medo de boi. Vai ter aula de boi. Não tem como escapar. E vai ter faculdade que vai ter mais ou menos aula de alguma coisa. Então você pode dar uma pesquisada no curso antes de prestar o vestibular. Tem faculdade que vai ter todas as aulas, mas vai ter muito mais coisas de cães e gatos, por exemplo. Tem outras faculdades que elas estão inseridas num contexto onde vai ter aula de cães e gatos, mas vai ter muito mais coisa de equinos ou de bovinos, porque está perto de uma região produtora, está inserida perto de uma fazenda, enfim. Tem faculdade que tem uma pegada super forte em saúde pública, em uma só saúde, porque tem uma integração muito legal com a prefeitura local e faz ações de saúde pública junto com a prefeitura. Então, assim, dá uma investigada antes e, de qualquer jeito, você vai ter uma formação generalista. Se você estiver achando que a tua faculdade está um pouco fraca em algum aspecto, aproveita o momento do estágio final, daquele estágio obrigatório, para ir fazer um estágio num local que tem a ver com aquele assunto que você queria tanto aprender, que às vezes faltou um pouquinho lá na tua faculdade. Então, assim, sempre dá para resolver, dá para fazer uma boa formação e uma das exigências da Diretriz Curricular Nacional é educação continuada. Você não vai estudar só 5 anos, você vai estudar pro resto da vida. Eu estou formada há 26 anos e eu continuo estudando. A gente não pode parar porque as coisas se atualizam muito rapidamente e a gente tem que estar sempre correndo atrás, tá bom? Então eu espero vocês no próximo episódio. Até mais!